Você aí de casa, você deve estar com bastante dúvida, viu? O INSS fechou 2020 com quase 1,7 milhão de benefícios represados, sendo o tempo médio para concessão de 66 dias. Se você está pensando em se aposentar, é bom saber que algumas regras de transição terão mudanças neste ano. Além disso, no final do ano passado foi divulgada uma portaria aumentando as faixas etárias de beneficiários para recebimento da pensão por morte. Para falar sobre esse assunto e esclarecer as suas dúvidas sobre previdência, eu recebo aqui a advogada especialista em direito previdenciário, doutora Tatiana Souza. Seja bem-vinda, Tati, ao nosso programa. Tudo bem, Abiane? Tudo jóia. As pessoas começaram a fazer algumas contas e ficaram um pouco confusas ali, né? Vamos falar primeiro da pensão? O que mudou em relação à idade? O que as pessoas têm que ficar atentas, Tati? Tá, importante. Com relação à pensão, há alguns anos vem ocorrendo algumas alterações. Antes era assim, se você era casada, seu marido viesse a falecer, você teria a pensão por morte enquanto você vivesse. Atualmente, é levado o critério de idade. Se seu marido falece, você tem 30 anos, eles te pagam por X anos. É uma tabelinha, agora, desculpa, mas eu não vou ter de cor, né? Mas, para que ela se torne vitalícia, é a partir dos 45 anos, a mulher ou o homem, né, não importa, e a pensão por morte independe de sexo, você vai receber enquanto viver. Antes dessa idade, serão até 18, 20 anos, enfim, e até menos. Se você tiver menos tempo de casado e for bem mais jovem, só por 4 meses. Então, é importante a qualidade de segurado, que pague o INSS, que você, se você é registrado, que seu empregador, espero que repasse os valores descontados e assim por diante. Mas essa foi a principal alteração do último ano, porque antes era 44 e agora são 45 anos para que ela fique para sempre. Isso. E aí a pessoa tem que ter contribuído no mínimo por 18 anos, mais 18 ou menos? meses. 18 meses. No mínimo 18 meses, pelo menos, né? Ele não tem que ser antes do óbito ali, mas é importante que tenha a qualidade de segurado, isso é importante. E o casamento tem que ter mais ou menos quanto tempo casado para conseguir também? Olha, eles também têm uma progressão de tabelinha, que eu também não vou saber de cor agora, mas coloca no mínimo 2 anos. No mínimo 2 anos, para poder fazer a comprovação ou união estável para conseguir fazer isso. Perfeito. Boa. A gente sabe que na pandemia os trabalhos ficaram um pouco complicados, né? E a gente já sabe que já voltou o atendimento. Mas as pessoas em casa conseguem, Tati, de repente, adiantar algum processo pela própria internet, saber um pouquinho mais de informação também pela internet? Isso tem ajudado ou não? Sim, o aplicativo e o próprio site do INSS, chamado Meu INSS, a pessoa vai lá e faz a inscrição, cadastra pelo CPF, cria uma senha e lá ela vai ter acesso a diversas informações dela que antes só se conseguia indo direto à agência do INSS. Legal. Mas muita coisa ainda assim precisa do servidor, né? Porque é para isso que ele tá lá, né? Durante a pandemia, as agências ficaram fechadas. Então, mesmo o pedido de aposentadoria, comprovação de documento, a gente consegue enviar pela internet. Tem se agilizado em muito, eu acredito que houve uma grande evolução. Acho que a gente evoluiu aí nesse último ano, Estamos todos décadas. Aprendendo, né, Tati? Verdade. Assim, com a tecnologia e tem facilitado muito, né? Bastante. Mas ainda assim, o INSS voltou a alguns atendimentos agendados, a pessoa recebe a exigência, marca o dia e o horário para levar algum documento que ele precise físico. O próprio trâmite da aposentadoria hoje é muito mais virtual. O ruim é para as pessoas que já não têm acesso mesmo à internet, né? Então, o que era ruim ficou pior, ou tem dificuldade. Mas ainda assim, existem os especialistas que podem intermediar isso. E tem o telefone também, né? Que é o 135, que a pessoa pode esclarecer diversas dúvidas, se não puder, contratar um advogado. E o que a gente pode falar do que mudou em relação principalmente à idade e tempo para se aposentar esse ano? Tá. Hoje, esse ano, para aposentadoria por idade, é necessário que a mulher tenha 61 anos de idade. O ano passado era 60 anos e 6 meses, este ano 61 anos e 15 anos de contribuição. Para o homem, são 15 anos de contribuição também, mas 65 anos de idade. Nós temos as regras de transição. Nossa, isso dá 2 horas. Não é? Tem muita coisa. Eu comecei a ler, eu falei, não, deixa eu voltar aqui de novo. Pera, deixa eu entender. Verdade, são muitas regras, porque também tem do servidor público, tem para o regime geral, que a gente está falando aqui, que é do INSS. Mas a mais simples e a mais fácil de entender agora, para a gente passar uma regra geral, é o seguinte. Ainda não é necessário que você tenha uma idade mínima, desde que você cumpra
o pedágio. O que é pedágio? O que a gente vai ter que pagar aí, Tati? Isso. Então, aí vai ser feita uma conta. Até novembro de 2019, 13 de novembro de 2019, nós temos que apurar quanto tempo de contribuição você tinha e quanto faltava para chegar em 30 anos para a mulher e 35 para o homem. Suponhamos que, um exemplo bem simples, fosse uma mulher que tivesse 28 anos e meio. Ela estaria a 1 ano e meio de se aposentar, correto? Certo. Neste caso, para ela tem que pagar 50% desse 1 ano e meio. Fazendo uma conta grossa aqui, 17 meses, mais 8 meses e meio. Ela se aposenta sem precisar esperar a idade mínima de 57 ou 61, mas vai ter o fator previdenciário. Tá? Agora, se ela tivesse, em novembro, 27 anos de contribuição, faltariam 3 para 30 anos, correto? O pedágio dela é de 100%. O que isso quer dizer? Ela, em vez de pagar só os 3, ela tem que pagar 6, para não exigir o quê? A idade mínima e etc e tal, enfim. Essa situação que a gente explicou. Então, para o homem é a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Homem é 35, se ele tivesse a 33 anos, 50%. Tivesse com 32 anos, o dobro e assim por diante. Mas é muito específico. Nunca foi tão específica a previdência, caso a caso, a ser analisado. Porque um dia muda tudo. Muda a forma de cálculo, porque você pode pegar a fórmula anterior ou a atual. Você cai no fator previdenciário, ou por 6 meses, porque soma os pontos, você já não tem o fator previdenciário. Aí, assim, aqui, por mais que a gente se esforce, como é muito minucioso, aqui, ó, nós estamos em 10 pessoas. Cada um tem uma história com o INSS. Sim. Exatamente. E cada um vai ter uma resposta diferente. E aí, Tati, a gente está falando da parte urbana. Na rural é menos, né? Menos tempo. Sim. Desde 91 tem que contribuir. A não ser que a pessoa comprove, antes de 1991, essa atividade que não precisa indenizar. Depois disso, precisa. Mas para a mulher, continuou 55 anos de idade e homem 60, né? Que é 5 a menos. Né? Uau, Tati. É muita coisa. É muita coisa. E um dia faz toda a diferença nesse cálculo todo. Faz, porque a gente já teve casos de pessoas que estavam 29 anos, 11 meses e 28 dias, em 13 de novembro. Nossa, e aí vai ter que pagar mais, Paga 60%. Mais, ou então vai ter um fator previdenciário muito alto. As pessoas sempre ficam preocupadas, né? Hoje eu tava lendo algumas coisas, eu falei, nossa, Biane, por que você não pensou antes em algumas coisas? Geralmente a gente pensa no momento que tá quase na hora de resolver, não é? E não faz antes. Lá não é muito diferente, tá? Não, eu trabalho com previdenciário, eu pergunto pros meus amigos, você paga INSS? Eles, não. Eu falo, então, parece que conhece alguém que trabalha com isso, mas acontece. Acontece, né? Muito. Quanto antes, melhor, Tati? Eu penso que sim, porque é um seguro. Tudo pode acontecer, né? Você pode sofrer um acidente e acabar inválido, aí você não tem a cobertura do INSS. Você pode vir a ter um filho e faltar. Você não deixa uma pensão para o seu filho, aí fica toda aquela dificuldade. Não só o filho, como o companheiro. Ficou doente e não pode voltar ao trabalho no prazo de 6 meses. O INSS teria essa cobertura. Então, é como seguro de carro. É importante estar em dia para poder exigir o cumprimento da apólice. Quem nunca fez isso, nunca pagou, nunca nem iniciou esse primeiro passo, o que tem que fazer? Começar a pagar. É bom fazer um planejamento, conversar com um advogado. Porque, por exemplo, a pessoa tem 64 anos, nunca paguei, mas trabalhei na roça. E consegue os documentos. A gente consegue uma aposentadoria para ela, a gente consegue, é modo de falar, né? Vai ter todo um trâmite, claro, inclusive judicial, para comprovar esse tempo e conseguir a aposentadoria. Agora, se a pessoa tem 64 anos também, urbano, sempre trabalhou na informalidade. 15 anos passam, de toda forma, né? Sim. E aí ela vai verificar se é mais fácil ela pagar isso para o futuro ou se ela preenche os requisitos de um benefício chamado LOAS, que é um benefício de prestação continuada, que se paga a quem não contribuiu e que não pode ser provido pela família. Às vezes, todo mundo com muita dificuldade. Então, existe esse benefício. Mas é sempre importante pensar no futuro, né? Os que tiverem sorte envelhecerão. Alguns nem sempre, não é? Então tem que começar e sempre procurando um advogado, eu acho que é a melhor forma. Sim, porque aí você faz um planejamento de quanto vai ser a sua aposentadoria. Ou então, hoje compensa aumentar o valor que eu pago? Essa é a pergunta que eu mais recebo. Eu vinha pagando sobre R$2.000. Compensa aumentar para o teto? Aí a gente faz a simulação, porque quantos anos faltam?
Você vai conseguir manter esse valor para o futuro? Porque é uma média, né? Ele vai somar todos os seus salários de toda a sua vida e dividir. Ah, então não tem essa, por exemplo, nos últimos anos eu começo a pagar mais para eu ganhar mais. Não dá. Não dá isso mais. Já aconteceu, era a regra. Era assim, Era né? assim. E isso se perpetua, vai se passando de geração em geração. E eu só vou te falar, tem 20 anos que não é mais assim. Olha isso, minha gente, já ia fazer errado. Porque hoje mesmo eu ainda pensei, falei, ó, quando tiver no finalzinho a gente aumenta, não adianta. Ou aumenta logo, Biane. Já Começa aumenta. a pagar, não deixa pro futuro não, porque a gente não sabe. Você pensa só na aposentadoria, por exemplo. Mas pode acontecer N coisas, como a gente levantou aqui, aí vai ser um salário mínimo, ou metade do teto, enfim, não importa. A gente deixa de organizar. Muito bom. Pergunta da Nilza. Por favor, me explica a transição. Completei 60 anos, 9 meses, após a assinatura da nova Previdência. Tenho 19 anos de contribuição. Pela transição, eu posso dar entrada com 60 anos e 6 meses, pois foi falado que o pedágio seria de 50%? É Nilza, né? Nilza. Boa tarde, Nilza. Eu vou considerar assim que você tinha 19 anos de contribuição e 60 anos em 2019. Então, assim, você não precisava esperar regra de transição nenhuma, porque você já tinha tempo a mais de contribuição, 19 anos, também. E idade também. E ainda assim, se você, esse ano, você resolver dar entrada no seu pedido de aposentadoria, você já cumpriu os 2 requisitos anteriormente. Tanto do ano passado, 60 anos e 6 meses, como os 15 anos. Então, você está marcando toca, Nilza. Já pode fazer, Nilza. Vai logo. Já seja feliz que já deu certo. Vamos para a nossa próxima pergunta. Da Luciana, de Goiânia, Goiás. Boa tarde, sou funcionária pública e gostaria de saber se pagar o INSS quando chegar na idade certa, vou poder receber as 2 aposentadorias, a da Prefeitura e do INSS. Tá. Qual que é o nome? Desculpa. O nome é Luciana. Luciana, boa tarde. Luciana, a gente tem que verificar se a sua prefeitura, se ela tem um regime próprio de previdência ou se ela repassa para o INSS. Porque senão você vai estar pagando 2 vezes. Existem prefeituras e, não digo estados, mas muitas prefeituras que elas não têm condições financeiras de bancar um sistema de previdência para os seus servidores. Aí o que ela faz? Paga o salário, desconta e repassa para o INSS. Que aí a aposentadoria recebe as regras do INSS. Aí para ela, com esta resposta, se for um regime diferenciado, vamos supor que ela é de São Paulo, vale a pena. Mas tem que declarar imposto de renda e verificar se a sua atividade como funcionário público não a impede, né? Entendi. Tem bastante coisa, por isso que é importante o especialista. Por isso que é importante especialista. Boa, vamos para a nossa próxima pergunta. E aqui não foi não, diretor, eu vou no plasma. Aqui, ó. Ah, foi agora, mudou os 2. Boa tarde. É da Elis. Minha mãe está em tratamento de câncer. Ela fará 67 anos mês que vem. Ela consegue se aposentar devido ao tratamento? Boa tarde, Elis. Elis, é assim, ela não vai se aposentar em razão do tratamento. Ela poderia ter direito ao auxílio doença se ela viesse pagando o INSS. Talvez, como ela já tem 67 anos, compensa a gente fazer uma análise, buscar todas as carteiras, outros documentos que talvez tenham no INSS, para ver se ela não tem direito à aposentadoria ou LOAS, né? Porque pode ser a situação financeira dela esteja bem difícil e ela preenche os requisitos para o benefício de prestação continuada. Mas aposentar pelo tratamento não tem. Não seria um auxílio-doença mesmo, né? Isso. Boa, vamos para a próxima do Serginho. Boa tarde. É possível inserir o tempo de serviço militar para contar no tempo da Previdência? Boa tarde, Serginho. Pode sim. Você precisa pedir junto ao órgão que você trabalhou, seja o Exército, a Aeronáutica, a Marinha ou a própria Polícia Militar do estado que você serviu, e pedir a CTC, que é a Certidão de Tempo de Contribuição, e você leva isso para averbar no INSS. Até quem pediu exoneração, foi demitido, esse tempo pode sim ser levado para o INSS e é importante continuar contribuindo. E conta então, né? Conta. Boa. Vamos lá, a próxima é da Edna. Boa tarde. Quem tem problema de visão, como um glaucoma, tem direito de algum benefício? Poxa vida, Edna, boa tarde. Precisa de um laudo médico e verificar o quanto esse glaucoma a impossibilita de uma vida social. Porque até mesmo para quem tem a perda total da vista de ambos os olhos, o INSS busca a inserção dele na sociedade, porque tem o braille, etc. e tal.
Mas suponhamos que seja uma pessoa que tenha baixa escolaridade, eu estou dando um exemplo aqui, baixa escolaridade, sempre trabalhou com serviços braçais e agora foi acometido por essa doença. De repente até no trabalho, não sei, né? Em função de fazer alguma atividade do trabalho, não sei. Pode. Então aí vai analisar uma invalidez social. É diferente. Veja que a gente não focou na doença. Sim. A gente focou em outros aspectos que a levam ao direito a essa aposentadoria. Mas aí tem que ter esse laudo uma investigaçãozinha, todo, né? E um bom trabalho na área judicial. Vamos para a próxima, da Edilene Gomes. Boa tarde, tenho 29 anos de INSS e 50 anos. Posso dar entrada na aposentadoria? Edilene, boa tarde. Tá perto. Tá perto, calma, Mas falta Edilene. um pedágio, que no mínimo aí 2 anos, vamos calcular. E você vai ter um fator previdenciário bastante alto, por causa da idade. Eu calculo aqui, pela minha experiência dos últimos processos que eu tive, pelo menos um redutor de 45%. Um exemplo, ela teria direito a R$4 mil. Que legal. Menos 45%. Ficou triste agora, né? Triste. Não é tão legal não, Edilene. Ai, que triste. Por isso que é importante fazer o cálculo. E se ela tiver com vínculo empregatício ativo, etc e tal, manter-se um pouco mais no mercado de trabalho. Porque como ela ainda, vamos supor, ela é jovem, né? Tem 50 anos, então ela aguentaria ficar mais um tempo ali. Pro INSS todo mundo pode. Eternamente. Eternamente, não é, Tati? Ai, meu Deus do céu. Tem mais perguntas aqui que o pessoal tá colocando pra gente. E é interessante a gente ver isso, dar conta, porque a gente também soma, né, Tati? Por exemplo, 50 anos com mais o 29, né? Isso. Mas assim, o que acontece? 50 anos com 29 dá 79. Não tem nada. Não tem nada. E primeiro porque ela nem completou o tempo mínimo, que seria 30 anos sem o pedágio, que aí é outra conta. Esse ano, para os pontos, para homens são 96, mulher 86. Então, para ela, você pode ver. Vamos pegar só a conta dela aqui, bem simples. Se ela tivesse 30 anos, 80. Ela contribuiria mais 3 anos, mais 3 de idade, aí somaria. Só que daqui 3 anos já vão ser outros pontos. Entende como você fica correndo atrás do queijo? Exatamente. Pois é. E aí pode mudar de novo, e daí vai falar assim, calma mais um pouco, Edilene, vai ter que esperar mais um tempo. Sim, porque cada governo pode fazer uma nova reforma. Às vezes as pessoas me cobram essa segurança. Não tem segurança, te garanto a segurança. Infelizmente, a gente não consegue. E quanto tempo demora, Tati? Por exemplo, se eu faço um processo para aposentadoria, e aí, quanto tempo isso demora, mais ou menos? Você diz judicial ou administrativo? Judicial. Olha, nos juizados eles até andam bem mais rápido, vai. 1 ano e meio, eu digo extrapolando prazos. Mas na vara previdenciária normal, por que é diferente? Em razão do valor da causa. Se até 60 salários mínimos no juizado, é mais célere, mais que isso é outra vara especializada. E aí, a demanda é maior, são menos varas, então acaba demorando um pouco mais. A gente tem casos aí de mais de 10 anos, mas também casos solucionados em 3 anos. Tudo depende, né? São muitas variáveis. Mas lembrando que quanto mais documentos eu tiver, mais laudos eu tiver, mais fácil fica. Exato. Aqui, pergunta da Mali. Boa tarde, completei 60 anos no dia 22 de agosto de 2020, do ano passado. Tenho 13 anos de contribuição, mas trabalho desde os 10 anos de idade. Onde eu posso ter mais informações sobre o LOAS? Não sei se eu escrevi certo. Marli, boa tarde. Olha, se você já tem 13 anos de contribuição, eu sugiro a você que pague mais esses 2 anos. Porque o LOAS, embora ele seja também no valor de um salário mínimo, você terá o 13º salário. Você vai poder fazer empréstimos, né? Coisa que o LOAS não permite. Ele não tem 13º, ele não tem... Você não pode fazer empréstimo. E tem a outra situação, ele pode ser revisto. Né? Vamos supor, alguém da família compra um carro. Ou então um filho acaba tendo uma carreira bem-sucedida. O INSS, em algum momento, pode... fazer essa investigação e falar assim, olha, você não precisa disso. Faz, né? Faz. Às vezes você tem um carro 97 no seu nome, ele acha que você é rico e que você não precisa do LOAS. Mas o carro tá parado, enferrujado atrás. Ai, que tristeza isso, que aí você difícil. Tem que se defender, delicado. Nossa. A gente tem uma pergunta aqui que o diretor até falou pra mim, achei interessante. A gente sabe que hoje tem muitos jovens que são jovens aprendizes. Conta o tempo? Conta, né? Tem que contar. E tem que estar anotado na carteira, como jovem aprendiz, tudo bonitinho.
Já iniciou antes, aos 14, Eu né? vou ter bastante tempo então, Tati. Já tô ficando melhor, já tô ficando um pouco mais feliz. Elisângela, sou professora há 26 anos de contribuição e tenho 43 anos. Posso dar entrada na minha aposentadoria? Ah, Elisângela, boa tarde. O professor é injustiçado nessa questão. Porque, olha só, ela já tem 26 anos de contribuição. Ainda que ela peça aposentadoria como professora, em razão da idade, vai ter o fator previdenciário. Não vai sobrar nada para você, Elisângela. Não vai sobrar nada. O seu fator previdenciário, eu acho que vai ser um dos maiores que eu já vou ter visto na minha vida. Eu não consigo simular agora, mas se eu falei para uma pessoa de 50, com 30, uns 45% a menos, você vai sobrar só 40%, eu acho. Uns 60% o fator, sério. Ai, em razão vale da a idade. pena, por causa da idade. Exato. Não é atividade especial, eles não colocam como atividade especial. É considerada uma aposentadoria especial, mas por outros fatores. Mas pela regra de transição também ela já não consegue mais. Então a gente tem que verificar o que enquadraria e o que não enquadraria. Precisa de um advogado, Elisângela. Elisângela, se você conseguir, aguenta mais um pouco aí, né? Aguenta aí mais devagar. A gente tem mais uma. Tá carregando aqui, do André. Boa tarde, eu tenho 58 anos e tenho 32 anos de contribuição. Tendo ainda mais 12 meses de tempo no Exército. Tenho direito de me aposentar pela nova regra? Boa tarde, André. André, você ainda não completou os 35 anos, né? Então vamos colocar aí esses 33 anos de contribuição somando com o Exército. Quando foi? Porque a gente tem aquela marca, né, de 13 de novembro de 2019. Sim. Se foi antes, você tem que pagar mais 4 anos para ter o direito de se aposentar sem ter os 65 anos e as outras regras. Agora, se foi posterior, você pode ter que, né, pagar mais que o dobro. É delicado eu diga qualquer coisa, se ele pode ou não se aposentar agora. De qualquer forma, ou ele teria que pagar o pedágio. Tá mais perto, tá mais perto chegando. Que muita gente. Porque ele ainda, né, não tem os 65 anos e não tem os 35. Não tem. Então, teria que fazer essa continha mesmo de pagando pedágio e tudo somar mais. Somar os pontos para verificar se vale a pena ou não. Às vezes, sério, às vezes 6 meses muda totalmente o fator previdenciário para a pessoa e ela não tem. Ó, o pessoal do Switcher, todo mundo ligado, porque você falou que a gente tem que tomar cuidado, já começar, né? Vai pagando INSS, vai vendo quanto você tem. O pessoal já tá desesperado. Se estágio também conta, Tati. O estágio só vai contar se ele for... tiver o desconto do INSS ou o próprio estagiário pagar. Se for o contrato junto à universidade e à empresa, que é do jeito que a lei fala, tá? Não tá errado isso. Não tá errado, né? É dessa forma que a lei diz. Mas para que esse tempo tenha validade, ele tem que ter pago o INSS, nem que seja como carnê autônomo. Ah, é legal. Que dá pra gente fazer isso. Por exemplo, as pessoas que ficaram desempregadas, né? Ela pode fazer, eu fiquei desempregada, eu tinha antes no meu trabalho, pega um carnezinho pra eu continuar. Perfeito. Exatamente. Bom, né? Só toma cuidado com o código, porque dependendo do código que você colocar, pode cortar o seguro-desemprego. Eu sempre recomendo, quando você sair do emprego e decidir continuar pagando o seu carnê, o código 1406. O que é o 1406? É o facultativo. A gente diz, eu estou pagando porque eu quero, tá? E só para eu ter um pouquinho. Exato. E não vai bloquear o seu seguro-desemprego. Então, você vai continuar recebendo. E muito cuidado com o MEI também, se você trabalha registrado e tiver um MEI, o INSS muitas vezes, o INSS é modo de falar, né? O seguro-desemprego, muitas vezes bloqueia também porque entende que você exerce uma atividade empresarial. Que você tem um extra ali, então você não precisa. Exato. Mas existem recursos, explicações, pode demorar um pouquinho, mas muitas vezes a gente consegue resolver. Muito bom, Tati, muito obrigada por você ter vindo, esclarecendo tantas dúvidas, não é não, minha gente? Todo mundo gosta bastante de fazer essas perguntas, é bom pra gente se resgatar e ver o que a gente tá fazendo e precisa fazer. E se você tem mais dúvidas, vou passar o seu Instagram, Tati, @Tatiana de Souza, advogados, tudo junto, Souza com Z, e aí você vai dando uma olhada lá, vai fazendo umas perguntinhas pra Tati, que a Tati responde, né, Tati? Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada.